Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Salmos 53, verso de número 1. Meus queridos e amados, esse texto aqui me chama a atenção, onde o salmista está mostrando um tipo de pessoa que lá dentro, no seu íntimo, ele afirma categoricamente que não há Deus. Essa tradução diz: o insensato diz no seu coração não há Deus. Outras traduções diz assim: o tolo diz no seu coração não há Deus. O louco diz no seu coração não há Deus. O tolo diz no seu coração não há Deus. Muitas das vezes a pessoa, ela, na sua fala, na sua conversa e até mesmo na sua religiosidade, pode até professar a existência de Deus. Mas aqui o texto fala claramente que o tolo, o insensato, o honesto, o louco, intimamente, no seu coração, ele afirma: não há Deus. É bem verdade que toda pessoa que não considera, que não crê na existência de um Deus Criador, é tão somente porque se acha um semideus ou até mesmo o próprio Deus. E nessa ideia que não há Deus, não há um Criador, não há um Senhor dos céus e da terra, da ideia que a vida me pertence, que eu sou dono do meu próprio nariz e eu vou fazer da minha vida o que eu bem entender, o que eu achar de melhor, na busca do prazer, na busca de aventuras. E nessa busca desenfreada, o homem se torna um ser sem limites, um ser sem regras, sem princípios. E é onde nós entendemos, diante de tamanha pecaminosidade que o mundo enfrenta, tamanha violência, tamanha maldade, tamanha iniquidade, é porque muitas pessoas que não tiveram encontro com Jesus, com a palavra, com o Espírito Santo, se considera, se vê como o seu próprio Deus, como o seu próprio idealizador, o seu próprio Criador. Ele mesmo se acha que ele mesmo se autocriou pelo estilo de vida, pela maneira que fala, que age. Porque a ideia principal é ter em Deus como meu Senhor, como meu Deus, como meu Criador. E quando eu olho para esse lado, que há um Deus no céu, que me criou e que enviou Jesus para me comprar com seu sangue, eu pertenço a este Deus, eu sou dele, e eu vou viver para a glória dele. E quantas pessoas praticando a maldade, quantas pessoas vivendo aí o seu próprio mundo, nas suas próprias ideologias, longe de Deus, longe da palavra, longe da verdade, praticando barbaridades contra o próximo, contra a família, contra si mesmo. Que o pecado, ele não só afeta os outros, mas ele afeta a própria pessoa. Quando a Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte, é porque ela vai destruir, ela vai roubar a vida, ela vai manchar, ela vai trazer tristezas, amarguras, ela vai trazer frustrações. E agora eu percebo aqui que o salmista está dando esse relato. O tolo, no seu coração, diz: não há Deus. É uma tolice, é uma loucura diante de um universo tão perfeito, tão belo, tão bonito, achar que não há um Criador, achar que não há um Deus. Porque quando a pessoa não crê na existência de Deus, ele pensa consigo mesmo que ele não precisa prestar contas, que ele não precisa dar satisfação, vai viver ao léu, vai viver a sua própria aventura de mentira, de engano. Eu queria perguntar para mim mesmo: a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes,
são ações, são atitudes de alguém que crê em Deus, alguém que crê na existência de Deus e que está pronto a fazer a vontade de Deus. Não adianta tão somente em uma fala dizer, eu creio em Deus. Mas o legal, o bonito, o interessante é crer que há um Deus soberano e que eu estou pronto a andar na presença dele. E como que eu vou andar na presença dele? Através de Jesus. Jesus troca o meu coração, muda a minha natureza e no meu íntimo, na minha fala, nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu vou declarar em alto bom som: há um Deus soberano, há um Deus glorioso, há um Deus todo-poderoso que me criou para si. Eu não fui criado por acaso, eu não sou autoexistente, eu não me criei. Deus me deu vida, Deus soprou sobre as minhas narinas, como diz a palavra de Deus, Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, no propósito de ter pessoas ligadas, íntimas, pessoas que venham se relacionar com Deus. É bem verdade que o mundo cresceu, a tecnologia, a ciência, e as pessoas estão virando as costas para Deus. As pessoas estão cultuando a si. É o culto ao conhecimento, é o culto ao corpo, é culto às divindades, a deuses estranhos, é o culto à idolatria, a imagens. E Deus está ficando esquecido. E é uma loucura se esquecer de Deus, porque na verdade Deus não precisa de mim nem de você. Nós somos carentes, dependentes de Deus. E quando o Espírito Santo começa a revelar que é um Pai amoroso, há um Deus santo, um Deus presente, que quer se relacionar conosco, isso vai fazer toda a diferença. Haverá em nós uma alegria, haverá em nós uma motivação, haverá em nós o brilho do Espírito Santo. É Cristo que faz essa obra. Eu creio num Deus todo-poderoso que enviou seu Filho na cruz do Calvário, lá no Gólgota, para perdoar o meu pecado, para mudar a minha velha natureza, para tirar o meu coração pervertido e me dar um coração novo. O problema do homem não é o próximo, o problema do homem não é o sistema, o problema do homem é o próprio homem que vira as costas para Deus na busca desenfreada de prazer, de sexo, de dinheiro, de um materialismo incontrolável, e aí vira as costas para Deus. Aí cada dia que passa está frustrado, abatido, está doente, está louco, está pirado. Viver longe de Deus é o caminho para a loucura. Viver longe de Deus é o caminho para o inferno. Mas eu queria convidar você neste momento a fazer uma reflexão, que lá no seu coração você venha declarar que há um Deus soberano que ama, que está pronto a mudar a nossa história, a perdoar o nosso pecado, a mudar o nosso dia a dia no sentido de uma vida totalmente entregue a Cristo, a palavra. E aí esse texto que estava sendo pronunciado, proferido pelo salmista, que o louco, insensato, está afirmando que não há Deus, ele vai nos trazer um alerta de que a minha vida, o meu dia a dia, a minha fala, a minha ação é de alguém que tem a consciência e a revelação que Deus existe e que Ele me criou para Ele e que mudou a minha história e que me deu uma vida nova. Deus te abençoe, que possamos viver como que Deus estivesse tão perto, que eu estou pronto, desejoso em agradar, em fazer a vontade dEle. Crer que Deus existe é fazer a vontade dEle. Crer que é um ser soberano e supremo é se lançar aos braços dEle e dizer: me ajuda, me fortalece, me livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.